Então, pessoal, muito boa noite a todos. 19 horas e 13 minutos desse sábado, dia 6 de junho de 2020. Uma enorme honra para todos nós aqui estarmos participando de mais esse bate-papo aqui, digamos a segunda vez com o nosso grande amigo aqui, Gabriel Zampieri. Gabriel que transcende uma relação entre professor e aluno. É um menino aqui que a gente tem muita admiração, um respeito muito grande, não somente por ele, mas por toda a sua família. Eu confesso que sou amigo do pai, da mãe, da irmã, então para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar de bons momentos com esse aluno extremamente especial. Gabriel, nós estamos aqui nesse momento com 45 participantes. Se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho de você, um pouquinho das suas aprovações rapidamente, e eu já dou a sequência aqui com alguns questionamentos que eu queria falar com você. Tudo bem? Boa noite aí, Betão. Boa noite, pessoal. Eu sou Gabriel Zampieri, né? Tenho 19 anos e hoje curso medicina na USP de Ribeirão. Gabriel, ele foi um aluno, um ex-aluno meu, né? A gente trabalhou juntos por alguns anos, acompanhamos toda essa trajetória aí, essa busca incessante. O Gabriel é um aluno extremamente ambicioso, né? Isso, eu acho que é por isso que nosso santo bateu, né? Porque somos dois caras ambiciosos e travamos aí uma série de estratégias que contribuíram veementemente para essa aprovação. Gabriel, hoje, nesse bate-papo aqui extremamente transparente com os nossos alunos, eu queria falar com você sobre três pilares que eu acredito que são pilares fundamentais para a aprovação de qualquer aluno que, assim como você, sonham nesse momento. Você já, graças a Deus, concretizou, mas muitos alunos que estão aqui vendo sonham em entrar numa grande universidade. Então, olhando para você hoje, sem dúvida alguma, com toda a sua humildade, todo o seu a sua tranquilidade, você é um motivo de inspiração para muitos que estão aqui. Então, eu queria falar com você sobre três pilares. Hoje, sobre rotina, um pouquinho sobre estratégia, que esses alunos vão querer ouvir sobre suas estratégias, e também um pouco sobre mentalidade. A gente sabe que é um pilar extremamente relevante. Gabriel, a gente sabe que você lutou aí veementemente, buscou essa aprovação, você idealizou entrar na USP Ribeirão. E eu queria perguntar para você o seguinte: nesses anos todos de preparo, desde o terceiro ano, digamos assim, desde o primeiro ano do ensino médio, né? Porque entrar numa grande universidade é um projeto, não é? Não é algo instantâneo que, digamos assim, você se prepara num terceiro ano ou num ano de pré-vestibular e já consegue. É um projeto como um todo. E muitos alunos me perguntam, professor Beto, eu preciso ajustar a minha rotina, professor Beto, eu preciso organizar os meus horários, eu tenho dificuldade para isso. Hoje, uma das grandes demandas minha é justamente essa, ajudar os alunos nessa gestão pessoal de horários. Nesse momento, 2019, que você se preparou para uma grande universidade, eu queria saber de você, se você, de alguma forma, fez alguma gestão pessoal de horários, ou seja, organizou seus compromissos fixos e analisou quantas horas líquidas restavam de estudos para você por dia, e se fez isso, o que isso significou para a sua aprovação? Não, eu fiz isso sim, tanto no terceiro quanto no meu ano de cursinho eu fiz, tanto que você me ajudou, né, me deu essa dica aí, porque antes não tinha costume de fazer isso, porque não tinha necessidade, né? Primeiro, segundo colegial, você não precisa ser tão neurótico com essas coisas, mas no terceiro, no cursinho, eu fiz sim uma rotina, até no terceiro você me ajudou, e no cursinho também deu algumas dicas, e eu acho que isso aí é essencial mesmo, você ter uma rotina de estudos, assim, diários, já planejar o que você vai fazer cada dia, acho que já te deixa mais confortável, assim, com a situação que você tá, porque tem gente que decide estudar, por exemplo, a matéria do dia. Claro, também é válido, né? É que eu não me adaptava dessa maneira porque eu achava que não dava tempo. Porque muitas vezes você tem 6, 7 aulas no dia, aí você acaba dedicando menos horas de estudo em cada matéria, né? Porque se você for colocar 1 hora, 1 hora e meia de estudo
para cada matéria, para cada aula que você teve no dia, já dá uma carga horária bem alta, né? Então, eu aplicava um método de estudar uma matéria por dia, já pré-determinado, e eu achava que isso aí já me deixava mais confortável, porque naquele dia eu já sabia que eu ia estudar aquela matéria, já estava em mente quais eram as aulas que eu ia estudar, tal. Isso me deixava mais confortável dentro da minha própria rotina, assim. Certo. Mas assim, outra coisa também que é importante falar, não é porque você tem uma rotina pré-estabelecida que você tem que ficar engessado nela. É Perfeito. importante também você ter a maturidade para saber gerenciar ela e, poxa, segunda-feira eu tive um imprevisto ali, não consegui estudar tal matéria. Joga para o sábado, eu consigo completar isso na terça. Estudar para o vestibular tem que ter essa maturidade de saber lidar com a situação e nada é certo ou errado, assim, não existe, e se você fizer isso aqui vai dar certo, se fizer isso aqui vai dar errado. Eu acho que vai de cada pessoa, assim, você tem que se sentir confortável com o que você está fazendo e sentir que está dando resultado. Então é importante também ter essa análise de que pode ser flexível assim a rotina, mas é importante Certo. ter uma rotina, claro. Perfeito. Cada dia mais, né, que eu venho trabalhando com essa gestão pessoal de horários com diversos alunos. Nesse momento, graças a Deus, a gente tem bastante aluno que nos ouve, que pede a nossa sugestão. Eu atendo aluno hoje que está em São Paulo, Marília, Araraquara, uma série de alunos, né? E aqui a gente percebe assim claramente é que isso que você falou é muito positivo, que essa rotina não necessariamente ela necessita ser engessada. É claro que a gente programa uma rotina, porque isso nos dá um direcionamento, mas é muito importante que todos os alunos que nos escutam aqui saibam que as falhas, né, fazem parte do cotidiano. Quando a gente pensa num projeto aí de 10 meses, é muito difícil você conseguir trabalhar esses 10 meses em altíssima performance, né? E tem muitos alunos que acreditam que precisam seguir a rotina assim 100%, não acreditando que as falhas fazem parte desse processo, né? Então é muito É, positivo isso que você colocou. Como você colocou aí para a gente, apresentou a sua gestão de horário o ano passado, em 2019, você trabalhava como, Gabriel? Você trabalhava com mais de uma disciplina por dia? Como que você fazia? Como que era esse então, escopo assim? Como que tinha alguma coisa já pré-determinada? Como que funcionava? então eu o ano passado que eu estava estudando lá em São Paulo, né? Então a minha aula ia até 15 para as 2 da tarde. Então isso aí era inegociável, né, ir na aula, porque como era meu primeiro ano de cursinho, eu não queria ficar me dando ao luxo de faltar porque já sabia a matéria, né? Porque eu acho que não sabia, né? Então, até, até as 15 para as 2 eu ficava lá na aula e começava a estudar às 3, né? Que também acho importante ter um momento para você descansar, assim, depois do almoço, justamente para fazer render quando você começar a estudar de verdade. E aí eu estudava das 3 em diante, assim. E aí eu estudava uma matéria por dia já, que eu já tinha pré-determinado, e que eu até Perfeito. peguei uma parte eu peguei do terceiro colegial, assim, que eu senti que deu certo. E aí fiz algumas alterações, tal, mas em cada matéria era um dia. Física, Sensacional. química, inclusive sábado e domingo também, porque não parava não. Isso é muito positivo, né? Na verdade, Inclusive domingo era o dia um dia que eu mais estudava, inclusive, assim, que não tinha aula, né, de manhã, aí era integral. sensacional. Na verdade, quando a gente monta a gestão pessoal de horários dos alunos, um dos critérios que a gente leva muito em consideração é o domingo, né? Isso que você falou é muito interessante, porque domingo geralmente é o horário que o aluno tem mais horas líquidas, né, para praticar esse estudo, para às vezes ter um pouco mais de horas disponíveis para se aprofundar em determinadas disciplinas que são relevantes para o vestibular. Somado a isso, né, a gente falando ainda de rotina desse bate-papo, é, assim, a gente acredita em alguns pilares fundamentais, que uma grande aprovação ela não depende necessariamente apenas, digamos assim, das estratégias, dos estudos. Claro que o estudo em si, a estratégia em ponderação compõe a maior parte de uma aprovação. Mas eu queria falar com você um pouquinho sobre alguns outros aspectos, e se você não fez,
ou se fez, eu gostaria que você falasse um pouco do quão importante você acha isso, né? Eu sei que você é um cara que sempre gostou de praticar esporte. A gente se encontrava na academia É. semanalmente no seu terceiro ano do ensino médio. No seu ano assim de preparação, eu sei que no terceiro ano você se cultivava hábitos saudáveis, mas no pré-vestibular como um todo, você também praticou atividade física e se sim ou se não, o quão importante você acha isso e que conselho você poderia dar para os nossos alunos aí no que tange a atividade física? Então, como você falou, né, no terceiro colegial, eu sempre gostei, assim, de atividade física. Sempre fui um cara que sempre gostei de esporte, sempre pratiquei atividade física, sempre pratiquei esporte. Meio que um hobby meu, assim, sempre gostei. Então, no terceiro colegial, como eu ainda estava aqui em Araçatuba, era mais fácil. Eu fazia academia 3 vezes na semana, jogava bola às vezes, quando marcava e tal. E eu adoro, continuo adorando, sempre adorei. E eu acho muito importante. Só que o ano passado, como eu estava lá em São Paulo, né, já ficava um pouco mais complicado de fazer academia e praticar esporte, assim. Eu sentia falta, mas eu sabia que, e não sei se isso é o mais correto, né, porque isso aí vai de cada um. Eu senti falta, talvez tenha me prejudicado um pouco, mas eu não fiz academia, por exemplo, ano passado, e fiz poucas atividades físicas. Eu jogava bola lá no cursinho, que tinha uma quadra, tentava jogar uma vez por semana, assim, aos domingos, finalzinho da tarde, jogava bola, só para matar a vontade, assim. E a carga de estudos era muito alta e ficava um pouco cansado também. Aí nem tinha muito pique para ir na academia e tal, porque São Paulo já tem aquele tempo de deslocamento, né? Você tem que ir até a academia e voltar, por mais que seja perto, você já perde aí 1h30, 2 horas quase. Então eu deixei de fazer, mas eu me arrependo um pouco, porque eu recomendo muito a prática a prática de esportes, a prática de qualquer atividade física. Eu acho que é super válido, ainda mais para dar uma desestressada, Estressado. assim, para quem gosta. É um momento ali que você está pensando só naquele momento mesmo. Você está inteiro ali e não está com aquela pressão tão grande de vestibular, assim. Você se permite jogar uma bola, ir na academia, você até bate papo com o pessoal que você encontra. Eu acho que é muito válido. Mas eu, ano passado, fiquei devendo nessa aí, porque foi um erro. Não sei se foi um erro, mas eu achei que poderia me atrapalhar esse tempo gasto com atividade física. Mas se fosse hoje, eu acho que eu teria encaixado na minha rotina, assim, porque eu acho que é fundamental, assim. Sim, perfeito. A gente acredita fielmente nisso, pelo primeiro aspecto, né, fundamental, que é a qualidade de vida, né, a saúde. E até mesmo porque quando você trabalha num pré-vestibular de alta performance, quer queira, quer não, né, essa carga horária, esse estresse, faz parte de uma rotina. E quando você pratica uma atividade física como um todo, você, além das relações interpessoais, né, que você encontra no local, né, você também consegue minimizar essa carga de estresse, consegue cuidar da sua saúde. Então, dentro da gestão pessoal de horários, eu acredito muito nisso que você falou, que faz parte de uma rotina, sabe? Continuando aí É, nesse bate-papo ainda, pode falar, desculpa. não, eu só ia complementar, porque quando você está no cursinho, né, no terceiro acho que um pouco menos, no geral, assim, mas quando está no cursinho eu acho que você respira vestibular, assim, tudo é vestibular. Você está na sua casa, deitado na sua cama, você está pensando no vestibular. Você está almoçando, você está pensando que horas vai acabar para você voltar a estudar. Então, acho que o momento da atividade física é aquele momento para você se desligar de tudo, assim. Acho que isso é importante para manter a saúde mental e te dar um pouco de tranquilidade, assim, para Com continuar a certeza. semana. Porque Que a eu, por gente estava. exemplo, Pode falar, desculpa. não, só ia falar que, por exemplo, como eu jogava bola de domingo, eu ficava esperando chegar o domingo para ter esse momento de lazer, assim, só para poder esquecer de tudo e ficar lá jogando bola para dar uma esquecida, assim. Levar com tranquilidade um pouco a Certo. situação. A gente bateu um papo também com a Giovana, né? E a Giovana falou que ela conseguia, às vezes, uma vez por semana, fazer uma atividade física, né? Giovana que foi aprovada na FAMERP, assim como Uhum. você, entre uma das, né?
mas a Giovana, ela colocou que quando ela fazia alguma atividade física, numa academia ali perto do pré-vestibular, ela se sentia muito melhor, muito mais disposta, né? Então, acredito ser um pilar relevante aí, como você ressaltou. A gente sabe também, entre outros aspectos, ainda dentro do escopo de rotina, para daqui a pouco a gente ir para a estratégia de estudos, né? Não vamos estender Uhum. tanto, mas ainda dentro do escopo de rotina, nós sabemos que a alimentação também, ela faz parte, é um componente muito especial para esses alunos que se preparam em alta performance, né? Existem alunos, e eu confesso para você que no ano passado eu estava aqui no Delta, nosso pré-vestibular, e eu vi uma aluna na hora do almoço, ela pediu um marmitex, né, como a maioria dos alunos, e um estrogonofe, algo do tipo, batata palha, e ela acabou de comer, ela caminhou até o McDonald's e pegou ainda o milkshake. Então, assim, a gente sabe que é uma alimentação muito pesada, né? Uma alimentação com um alto índice glicêmico e que vai trazer sonolência, ainda mais se você tem que estudar no período da tarde, assim. Então, um dos pilares que a gente acredita também para os pré-vestibulandos, que eles devem tomar muito cuidado, é com a alimentação. Como que era a sua alimentação nesse período aí? Como que você geria? Era uma alimentação tranquila ou era uma alimentação que eu ficava estressado e eu mandava o regaço? Como que era mais ou menos? Então, no meu terceiro colegial, como eu estava aqui em Araçatuba, ainda estava em casa, né? Aí para mim era tranquilo, nada tinha mudado. Continuava comendo comida de casa, assim, que eu estava acostumado, então não mudava nada. Só que ano passado, que eu fiquei morando lá em São Paulo, né? Morei numa pensão e eu almoçava lá. E aí já não é a mesma coisa, obviamente, né? Daí a comida é um pouco diferente, não é com a mesma qualidade, assim, não tem aquele sabor da comida de casa. E aí isso aí também foi outro erro, assim, que não era muito culpa minha, porque era onde eu Sim, morava, mas eu acredito que a alimentação me derrubou um pouco, assim, porque eu ficava várias vezes, assim, chegava no final de semana, eu me sentia desgastado, assim, e eu sabia que não era só estar no cursinho e estar todo naquela atmosfera de pré-vestibular, assim. Acho que a comida, ela também interfere no seu humor. com Se você certeza. come uma comida ao longo da semana, né, muito salgada, muito gordurosa, assim, ela te deixa um pouco mais estressado, te deixa um pouco mais de saco cheio daquilo tudo. E aí, isso me atrapalhava um pouco. E também outra coisa que isso aí eu também acabei escorando um pouco foi que eu gosto muito de comer doce também, assim, chocolate, essas coisas. Que E eu gordo. morava do lado de um mercadinho, assim, Carrefour. Aí, quase toda semana eu ia lá, comprava uns doces, que era uma maneira de dar uma desestressada também, uma válvula de escape. Tava estudando à noite, pegava um docinho e tal, que para dar uma relaxada, para fugir um pouco da rotina também. Faz parte, Porque né? cursinho é você ficar na rotina como se fosse um robô. Então, acho que esses momentos são prazeres em pequenas coisas, assim, que eu falo para alguns amigos meus que ainda estão lá, que eu acho que nessa circunstância de cursinho, que nada para você é legal, digamos assim, né? Porque não tem quem goste de estar lá. Eu acho que ter prazer em algumas pequenas coisas, coisa boba, assim, ir comprar um chocolate ou ir no cinema uma vez por semana, acho que essas coisas te dão mais coragem para continuar, assim, te desestressam e te mantém focado. Pequenas coisas que você gosta de fazer, assim, acho que você tem que se Certo. permitir um pouco. Então, eu me permitia comer um pouco mais de doce, assim, porque eu sabia que eu estava numa época complicada. Eu acho que se você ficar paranoico até com essas coisas, pode ser que dê problema. Mas eu acho muito importante cuidar da alimentação assim como um todo. Com quem está comendo mais saudável, comidas mais leves, porque isso me atrapalhou um pouco mesmo. Mudou um pouco muito do meu humor, assim. E eu agora, inclusive, esse ano, estou passando aí por uma gastrite. Acho que provavelmente por causa do ano passado, né? Estou enfrentando aí uma gastritezinha. Vai dar Então, tudo certo. Eu falo para você porque, assim, ontem a gente fez uma reunião, né, com uma nutricionista que atende os nossos alunos no planejamento estratégico e justamente isso, né, cara, a gente acredita muito que uma alimentação saudável, ela contribui positivamente para uma manutenção de rotina mais saudável, mais equilibrada. A gente sabe que entrar numa grande universidade
não é, como eu falei para você, não é, você sabe melhor do que eu, que você passou por isso, né, na pele. Uhum. Mas não é somente estudar, né? Tem outros aspectos que são extremamente relevantes que devem ser levados em consideração. Como você disse, a atividade física é um aspecto relevante. A alimentação saudável, sem dúvida alguma, né? Você come uma alimentação muito gordurosa, vai haver uma competição com a digestão, o gasto energético para a digestão e o gasto e a concentração, digamos assim, né? Mas terminando essa parte de rotina, cara, mais um pilar muito importante que eu vejo que muitos alunos ainda pecam nisso e a gente gostaria muito do seu posicionamento para auxiliá-los, é a parte que compete ao sono, ao descanso em si. Como que eram as suas horas de sono? Você se atentava bastante a isso ou não? Se sim, como era? Se não, o que isso te ajudou, te prejudicou? Como que era a sua rotina no que compete à higiene do sono? O sono também, o ano passado foi um negócio que foi um pouco meu inimigo, assim, porque no primeiro semestre e parte do segundo também, eu estava muito focado, assim, com muita vontade de fazer daquele ano meu primeiro e último ano de cursinho. Eu estava estudando muito, assim, me dedicando muito, consequentemente estava indo dormir tarde, né? Eu ia dormir por volta da meia-noite, meia-noite e meia, e acordava às 6:30. No primeiro semestre isso aí não me afetou muito, assim, mas no segundo semestre eu senti que eu estava bem cansado, eu senti que cada vez mais eu estava mais preguiçoso, assim, justamente por ter noite de sono curta. Eu sempre também tirava uma soneca, assim, depois do almoço, meia horinha. Aí eu comecei a perceber que no segundo semestre, essa meia horinha às vezes acabava virando uma hora, acabava estendendo um pouco mais porque eu estava mais cansado. E aí eu comecei a cuidar mais disso no segundo semestre, porque estava chegando mais perto das provas. E aí eu comecei a me atentar mais, comecei a parar de estudar um pouco mais cedo, parava umas 11, assim, para ter uma noite de sono um pouco melhor, porque várias vezes eu ia dormir tarde, chegava no outro dia na aula, às vezes na primeira aula ainda estava meio sonolento, assim, não conseguia centralizar o foco totalmente na aula. Então, acho que às vezes é importante você pôr na balança, né? Será que vale a pena eu ficar meia hora, uma hora a mais estudando à noite para ir dormir meia-noite e meia, uma hora, e não aproveitar 100% a primeira e a segunda aula do outro dia? Então, acho que Perfeito. é importante você se perguntar isso e pôr na balança para ver o que é melhor. Porque isso não me atrapalhou no primeiro semestre, que eu ainda estava com gás, mas no segundo começou a me atrapalhar assim. E aí eu comecei a ficar preocupado, né? Mas aí comecei a cuidar do sono. Certo, porque um preparo para um grande vestibular como o seu é um preparo pelo menos a médio prazo, né? Não um preparo a curto prazo. E é isso que a gente tenta propagar para os nossos alunos, cuidar da alimentação, da atividade física, das horas de sono, justamente por isso. Porque no primeiro momento, existem alunos que subestimam esses conceitos, né? Para que eu vou cuidar da minha É, alimentação? Não, eu estou estudando, a alimentação é consequência, é o último caso que eu vou olhar. Para que eu vou olhar das minhas horas de sono? Eu tenho que estudar até mais tarde, algo do tipo. Ou, sei lá, por que eu vou praticar atividade física? Eu não tenho tempo para isso. Mas, quando a gente olha para todos esses conceitos, num primeiro momento, talvez possa, na cabeça do estudante, fazer sentido. Mas quando a gente pensa num projeto de médio prazo, o vestibular ele vem num ano normal, né, tirando esse ano atípico que a gente vive agora, é, ele vem em novembro, né? Então, assim, é um médio prazo. Então, se você abdicar de aspectos tão relevantes como esse da rotina, pode ser que no futuro, próximo do vestibular, você chegue em baixa performance, né? Legal. então, eu acho que assim, isso aí volta no que a gente conversou agora há pouco, né, sobre a flexibilidade da rotina. Não é porque você começou o ano dormindo pouco que já é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Eu comecei a fazer essas alterações em relação à alimentação e sono mais para o final, para o segundo semestre, mais para o meio do segundo semestre. Tem gente que às vezes pensa, mas aí já não adianta mais. Só que não é assim. Eu acho que nunca é tarde para você começar a mudar seus hábitos, que acho que isso só vai acrescentar no ano de pré-vestibular da pessoa. Eu acho que você também não pode ficar se culpando e se julgando porque você está indo dormir tarde, ou porque nos últimos 3 meses você foi dormir tarde e comeu mal.
é só você olhar para frente e pensar, não, de agora em diante, então eu vou começar a fazer direito. Não precisa também desesperar, assim. Eu acho que é importante você sempre tentar aprimorar, não ficar se culpando tanto pelo que já passou, que aí já foi mesmo. Que a gente falou, né? Que justamente as falhas fazem parte desse processo, né? Tem Porque uma tem gente regra que que... chama. Pode falar. pode falar, fala aí, depois eu completo. Existe uma regra que a gente fala que chama regra de Pareto, né? 80-20, né? Se conseguir seguir 80% de performance, você pode se dar ao luxo de 20% de erro, né? Então, a gente também acredita que algumas falhas fazem parte, e assim como você falou também, de alguns pequenos troféus, algumas pequenas vitórias fazem parte desse preparo. Por exemplo, ir ao cinema uma vez por semana, ou jogar um futebol no final de semana, isso faz parte, porque senão a rotina se torna insustentável, né? Então, porque tem aqueles alunos, e eu também tinha muito disso ano passado, de olhar para outros alunos da minha turma lá em São Paulo e outras pessoas que eu sabia que eram grandes concorrentes assim e achar que a rotina deles era estudo 100%, todas as horas do dia, todos os dias. Só que não é assim também. Todo mundo tem seu momento de descanso, todo mundo tem seu momento de fraqueza e todo mundo tem os seus momentos de se permitir. Então, eu acho que é importante também você confiar em você e seguir na sua rotina, sempre tentando buscar aprimorar esses pontos, assim. Porque, que nem você falou, se você começar agora a aprimorar, lá na frente, quando estiver chegando no vestibular, você pode se relaxar e se permitir ficar mais tranquilo. Sim, perfeito. Gabriel, agora olhando mais para a parte da estratégia de estudos, né? A gente sabe que a estratégia é um ponto extremamente relevante. Olhando assim para a parte estratégica de, digamos assim, de concentração nas disciplinas específicas para o seu vestibular, olhando para os seus pontos fracos, olhando para a resolução de simulados, olhando para tudo, né? Para todo esse ano que você viveu. Queria perguntar para você se isso for possível. Se não for, pode ser apenas um atributo, mas se for possível, gostaria que você me listasse assim três aspectos ou três atitudes que você acredita terem sido os mais importantes para a sua aprovação, sabe? O que que você fez, se a gente pudesse listar, cara, eu acredito que eu fui aprovado porque eu tomei muito cuidado com isso e com aquilo. Se houver essa possibilidade, quais três aspectos que você acredita que foram assim muito relevantes para a sua aprovação? Eu acho que primeiro de tudo, dedicação, assim. Eu acho que o mais importante é a dedicação. Porque muita gente pensa, ele passou lá porque ele já era inteligente e tal. Só que aí as pessoas falam isso e usam isso meio como desculpa. Eu não consigo porque eu não sou inteligente. Então eu não consigo, não é para mim isso. Claro que se você tem mais facilidade em alguma matéria, isso vai te ajudar. Se você tem mais facilidade de absorção, beleza, isso vai te ajudar. Mas eu acho que o principal no ano de pré-vestibular é dedicação, é trabalho, você estudar todo dia, no foco, na rotina. E isso aí eu acho que qualquer um pode fazer, se tiver vontade mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa é dedicação, porque e acreditar que você pode sim, se você se dedicar. Porque muita gente Perfeito. fica nessa ideia de se inferiorizar e achar que não é para você. Mas é questão de dedicação e de acreditar mesmo em você. Esse eu acho que é o primeiro ponto, assim, a confiança no seu trabalho e fazer o trabalho bem feito, assim, fazer o trabalho de verdade. Acho que o segundo ponto também, que é muito importante, é definir suas metas. Definir isso, onde você quer chegar, assim. Porque se você tem grandes ambições, se você está pensando em grandes vestibulares, em grandes universidades, eu acho que você já tem que colocar isso como objetivo. Muita gente, o ano passado, eu via, né, que entrava nessa ideia de se inferiorizar. Eu não vou prestar a FUVEST porque não é para mim, eu não consigo, é muito difícil. E mesmo estando no mesmo barco dessas pessoas, assim, na mesma atmosfera de cursinho, eu sempre falava que se você não mirar lá no topo, você não vai conseguir nada, assim. Você tem que mirar no topo para caso tudo dê errado, você consiga acertar pelo menos em algum lugar.
né? Mirar na cabeça para, se der errado, se acertar no peito e matar do mesmo jeito. Então, eu acho que se você se preparar para FUVEST, por exemplo, que eu acho que é o vestibular mais temido, assim, ou o Enem, talvez, se você se preparar muito bem para esses vestibulares, você vai estar pronto para os outros também. Claro que tem algumas provas que são um pouco mais diferentes, né? Algumas particulares, mas eu acho que essas são mais ou menos padrão, né? FUVEST, Unesp, FAMERP, Enem, são mais ou menos parecidas. Então, eu acho que você tem que mirar na mais difícil, se preparar para mais difícil, que aí os outros vestibulares menos complicados para você talvez não sejam tão complicados como muita gente acha que é. Então, acho importante também você definir isso e definir a universidade que você mais quer, para trabalhar em cima dela com muita força, com muita vontade, assim. Certo, perfeito. Continuando aqui a parte da estratégia, no que compete à estratégia, você julga ter cometido algum erro que em algum momento você, próximo ao vestibular, tenha pensado, cara, em função disso, eu acredito que eu não vou entrar. Tem alguma coisa que você acha que você errou e para esses alunos que vão prestar grandes universidades, que conselho, né, que você poderia dar, falando assim, cara, isso foi um problema meu, um erro meu, e eu aconselho que vocês tomem bastante cuidado com isso. Tem alguma coisa específica? Então, tem. O ano passado, lá para setembro, assim, meio de setembro, final de setembro, eu comecei a ter um pouco mais de ansiedade, assim, comecei a ficar um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso e acabei tendo alguns problemas com isso. Tive até que procurar uma psicóloga para tentar fazer um trabalho meio que de urgência ali, né, na reta final, porque eu comecei a ficar muito preocupado, porque eu estava ficando muito ansioso, estava tendo algumas crises que eu nunca tive, nunca fui de ter esses problemas, assim, e comecei a ter algumas crises de ansiedade, comecei a ficar meio desesperado, assim, aí eu procurei um acompanhamento psicológico, né, mais para final de setembro, eu acho. Certo. E aí eu voltei a entrar, voltei nos trilhos, continuei firme. Então eu acho que o acompanhamento psicológico, eu acho que ele tem que ser feito desde o começo do ano de vestibular, se possível, né? Acho que o ideal é começar o ano de vestibular já tendo uma psicóloga, tendo alguma referência assim nessa área para você ter como ajuda. Mas caso a pessoa ainda não foi atrás ou não tem nenhuma psicóloga, eu acho que nunca é tarde, como eu falei, para alimentação e para o sono, acho que também nunca é tarde para você procurar alguém. Porque eu passei por essas crises lá para o final de setembro, faltando um pouco mais de um mês para o vestibular, e eu fiquei com muito medo disso aí me derrubar, né? Eu perder para mim mesmo, assim, para o meu psicológico. E fui atrás de uma psicóloga no final de setembro, e mesmo sabendo que estava meio em cima, mas foi uma Certo. tentativa de voltar ao ritmo. E deu Pe- certo, né? Eu A consegui me pedido de ajuda reestruturar. mesmo, né? Foi meio que uma urgência, assim. E eu consegui me reestruturar, me ajudou muito, a manter a tranquilidade na hora das provas, assim. Então, só acrescentou para mim. Então, eu acredito que se eu tivesse começado a fazer esse trabalho com uma psicóloga desde o começo do ano, isso aí talvez teria me ajudado ainda mais, né? A chegar lá no final mais tranquilo, com a cabeça mais no lugar, mais confiante em mim mesmo. Certo, perfeito. É um pilar que a gente julga ser extremamente importante no preparo dos alunos, é o pilar mentalidade, né? Porque não adianta nada nós estarmos com a rotina perfeita, com a estratégia extremamente ajustada, mas com a mentalidade vulnerável, né? Então, Porque tem essa muita gente que menospreza também, né? Eu, sinceramente, antes de realmente precisar, eu achava que era meio besteira, assim. Eu achava que não tinha necessidade. Falava, isso aí tem gente que precisa, claro, mas acho que não é um ponto tão importante assim para passar no vestibular. E aí, certo, depois que aconteceu comigo, depois que eu tive esses problemas no final do ano, eu vi que realmente eu acho que cuidar da mentalidade, cuidar do seu psicológico é top 3 também para conseguir passar. perfeito, cara.
Deixa eu te perguntar mais uma coisinha aqui, muito, ao meu ver, bastante importante, né? A gente sabe que você procurou, né? Nós começamos a trabalhar juntos a partir do segundo ano do ensino médio e eu percebi claramente uma evolução muito grande sua no que compete às ciências exatas, né? No que diz respeito às ciências exatas, eu sempre percebi que você teve uma grande facilidade, nós trabalhamos bastante com isso, mas para sua aprovação, você acredita que é importante o vestibulando começar antes para ser aprovado antes? Ou você acredita que não, a partir do terceiro ano do ensino médio é o ano que ele deve ter mais atenção e a partir daí começar o seu preparo? O que você acredita disso? Eu acho que isso aí vai muito do projeto que a pessoa colocou para ela mesma. Se você quer ficar, se você está disposto a ficar, se você não se importa de ficar 2, 3 anos no cursinho, então acho que beleza, não tem necessidade. Mas se você quiser passar o quanto antes, eu acho que é essencialmente necessário você começar antes. Não precisa ser no primeiro colegial também, mas acho que no segundo, no terceiro, você fazer um acompanhamento fora do colegial, fora do seu cursinho, acho que é muito importante, sim. Começar antes, eu acho que já te deixa a par do que você vai enfrentar no terceiro colegial, para você não cair meio que de paraquedas no mundo do vestibular e ficar meio surpresa, assim, quando você chega no terceiro colegial. É bom você já ir acostumando com a atmosfera dos vestibulares, saber como eles pedem, saber como é cobrado, o que eles gostam de pedir, a maneira que pede. Então, acho que começar antes, sim, só tem a acrescentar, né? Perfeito. Seguindo nesse passo aqui, eu queria caminhar um pouco também para a gente não estender muito esse bate-papo, também não cansar nossos alunos que nos acompanham aqui. A gente está passando por um momento bastante instabilidade, né? Aí depois a última pergunta eu vou colocar essa circunstância para você, mas durante o seu preparo, você que sempre foi um aluno, a gente acredita que a força de vontade, como você colocou, supera toda e qualquer genialidade. Então, assim, alunos disciplinados tendem a conquistar os seus objetivos, mas eu queria saber de você, nesses anos de preparo, chegou algum momento que você pensou em desistir, que você pensou que não fosse dar certo, que você pensou em mudar a rota? Como que foi essa relação e como que você fez para voltar para o jogo, né? Se isso aconteceu? Então, é, o ano passado, é claro que aquele medo, aquela ansiedade fica do seu lado o ano inteiro, isso é inevitável. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, assim, de verdade. Não teve aquele momento que eu realmente parei para pensar em desistir. Tanto que quando eu tive problemas lá em setembro, né, crises de ansiedade e tal, eu justamente fui atrás de uma psicóloga para não fazer daquele ano um ano perdido, justamente para tentar reverter aquilo. Porque muita gente, às vezes, que tem algum probleminha já acha que acabou o ano, que já era, não tem mais chance. E eu acho que não, eu acho que nunca é tarde, novamente, né? Nunca é tarde para você consertar as coisas. Então eu acho que eu cheguei a ficar com medo de perder um ano e isso justamente me deu mais vontade ainda para consertar e continuar. Então não pensei em desistir, não. Perfeito. Ô, Gabriel, a gente está vivendo um ano aqui atípico, né? A gente está acompanhando e a gente sente muito em todos os quesitos, para todas as famílias que passam algumas dificuldades, assim como nós. No seu caso, mais especificamente, que teve acesso ao primeiro ano de universitário, a um ano extremamente gostoso, onde você convive bastante com as pessoas, conhece muita gente, vai a festas, e infelizmente É, você teve pouco acesso a isso, né? É, mas olhando para isso nesse ano de pandemia, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes, não sei se tem o sonho, penso eu que não é prioridade para ela entrar num grande vestibular, numa grande universidade, algo do tipo, e ela prefere desistir.
Eu queria perguntar para você o que você poderia dizer para esses alunos nesse ano atípico, né? A gente sabe que os vestibulares foram transladados, se assim eu puder usar essa palavra, para janeiro, né? Mais precisamente. Mas o que você poderia dizer para eles assim nesse momento de dificuldades, nesse ano atípico? Que conselho a gente poderia colocar assim para eles que estão? Você tem uma irmã que está no terceiro ano do ensino médio, por exemplo. O que você poderia Tem. falar para eles, né? Eu acho que assim, como você falou, esse ano é um ano meio diferente, mas é diferente para todo mundo, né? Tá todo mundo se readaptando e dando um jeito de continuar os seus deveres de alguma maneira. E eu acho que é muito das coisas que a gente já conversou agora há pouco. Eu acho que a dedicação tem que estar lá em cima, você tem que aproveitar a pandemia para se dedicar e continuar mantendo o seu ritmo. É claro que numa circunstância dessa, você não vai conseguir manter a mesma carga de estudos do que igual antes, assim, antes da pandemia. É claro que vai ser difícil, você está preocupado por conta dessa situação que o mundo está passando, você está um pouco ansioso e você fica mais tempo em casa, acaba te deixando um pouco mais nervoso e irritado com toda essa situação de cursinho. Então, eu acho que se permitir, igual a gente falou, se permitir, às vezes, estudar um pouco menos do que você estudava antes, eu acho que não vai acabar com o ano de ninguém. Até porque a gente está numa circunstância difícil. Mas desistir por completo, acho que só vai fazer com que a pessoa se junte ao resto, a maioria, assim, que desiste e não consegue chegar lá. Então, eu acho que, é claro, tem que ter a mentalidade de que estamos passando por uma situação difícil, uma situação diferente, e que é quase impossível você manter o ritmo e a determinação de antes da pandemia. Mas eu acho que isso também não pode fazer com que você se aconchegue, se acomode e, e relaxe em relação aos estudos. Eu acho que você tem que tentar se dedicar, tem que tentar manter o ritmo de estudos, tem que tentar manter-se ativo em relação ao vestibular. Acho que essa é a parte mais importante, não abandonar. Se você desiste, você só é mais um dos que está desistindo, mais um dos que vai estar lá o ano que vem. Então, acho que é importante você tentar se reestruturar da maneira que der e seguir em frente, sem também ficar na paranoia. Tem que se deixar permitir também, porque a circunstância é atípica, né? Perfeito, excelente, cara, muito bom. Então, acredito que seja isso, essa ideia desse bate-papo, a gente conversar um pouco sobre rotina, gestão de horários, horas de sono, atividade física, alimentação, sobre estratégia que você colocou sobre a disciplina e essa vontade de vencer, né? Eu sempre falo para meus alunos também que algumas vezes eu pensei em desistir em algumas coisas da minha vida, né? Isso é natural, faz parte do É ser humano, normal. normal. Mas daí eu comecei a avaliar e percebi que se eu realmente desistisse, só tinha uma pessoa a perder com isso, que era eu mesmo, não é? Então, É. nessas circunstâncias, eu perseverei e, graças a Deus, venho conseguindo, assim como você, como todos nós que estamos aqui, alcançar o nosso local ao sol, digamos assim, né? Então, É. Gabriel, eu não vou me estender mais, porque é um sábado à noite. Eu agradeço de coração aí a sua solicitude, a sua participação aqui. Foi muito produtivo. Tenho certeza que os alunos aproveitaram muito. Vão sair desse bate-papo diferente do que entraram. Tenho convicção e queria muito agradecer você por ter disposto desse seu tempo para nos atender e atender os nossos alunos que sonham, assim como você sonhou um dia entrar na USP, hoje eles estão nesse processo, né? Então, te agradeço de coração e é isso aí. Não, tranquilo. Obrigado você pela oportunidade aí de falar para a galera um pouco mais. Se Deus quiser aí, a gente vai fazer o possível, né, para abraçar esses alunos e dar
o alicerce mínimo necessário para que eles possam construir uma história de aprovação, assim como a sua. Rotina, Com certeza. estratégia e mentalidade, os 3 pilares que sustentam toda e qualquer aprovação. Muito obrigado, meu irmão. Um abração. Te Obrigado devo por você, essa. abração. Manda um abraço aí para os pais, para sua irmã. Fica Pode com deixar. Deus. E a gente se fala aí. Beleza. Tudo de Até bom. mais, Betão. Tudo de bom. Valeu. Muito obrigado. Falou. Obrigado, sim. Tchau.